Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, voltamos hoje, 2/8/2021, é o mês que Tiana gosta muito. Depois de junho, é o segundo mês que eu mais gosto, que é o mês do meu aniversário. Então, estamos no mês do meu aniversário, agosto. Olha só, meus amores, hoje, segunda-feira, dia 2/8/2021, mês de agosto, vamos iniciar nossas aulas. Sei que vocês estão cheios de saudades das atividades, então retomamos, né? Retornamos com muita energia, tá bom? Eu quero muita animação para as nossas aulas, certo? Olha só, hoje vamos trabalhar produção de texto. Por quê? Porque hoje a nossa aula ou arte, ou produção de texto, ou literatura. E Tiana escolheu produção de texto. Tá bom? Que ao final eu vou passar uma atividade no caderno que vocês irão fazer de língua portuguesa, contando tudo das suas férias. Ah, tia, eu viajei. Ah, Tiana, eu fiquei em casa, mas saí com bastante cuidado, usando máscara. Fui na casa da minha avó, da minha tia. Então, vocês irão contar um pouquinho das férias de vocês. A minha foi muito legal. Tiana descansou bastante. Olha só. Vamos primeiro iniciar com o nosso livro de produção de texto, tá bom? Tiana vai pular o gênero tutorial, eu não vou dar isso hoje a vocês. Eu queria trabalhar hoje com vocês o gênero textual entrevista, tá bom? Então, vocês irão colocar aí, certo, as páginas de classe. Classe, não esquece de colocar a data, as páginas 20, 21 e 22, certo? 20, 21 e 22 será as páginas de classe, tá bom? Irei deixar para casa a 23, tá bom? Mas depois eu escrevo. Ok, então, peguem o livro de vocês de produção de texto. Tiana aguarda, enquanto isso eu vou beber um pouquinho de água. Vocês irão pegar e já vão escrevendo nas páginas, certo? Feito isso, o que é que eu quero? Quero agora que vocês acompanhem comigo a leitura, tá bom? Que diz assim, gênero entrevista. Então, a entrevista, Tiana, é um gênero, sim, textual, é um gênero textual. Diz assim, a entrevista consiste em perguntas e respostas sobre determinado assunto. É um gênero textual essencialmente oral, que apresenta uma linguagem formal. A gente não vai fazer uma entrevista. Vocês lembram que existe a linguagem formal e informal. Eu não vou fazer uma entrevista cheia de gíria, não. Eu vou usar a linguagem formal, a linguagem aquela correta da nossa língua, certo? Por isso que diz que apresenta uma linguagem formal. Geralmente são veiculados em jornais, revistas, TV, rádio e na internet. Leia a transcrição da entrevista com Dona Fátima Garcia, professora aposentada, que trabalha com atividades de leitura com crianças carentes ao programa de TV Cultural e CIA, né, QI Companhia. Então, a gente já observa que a entrevista, ela precisa, né, ser oral, claro, ela precisa usar uma linguagem formal. Então, a gente já vê a estrutura aí da entrevista. E elas podem, Tiana, ser usadas em jornais, revistas, TV, rádios e também na internet. Ok? Leia aí, agora a gente vai continuar. Diz assim, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, Fátima Garcia conta experiências transformadoras através da leitura. Você viu que vem um título, certo? Diz assim, Repórter Cultura. Boa noite.
Hoje é o Dia Nacional do Livro e iremos receber Dona Fátima Garcia, professora aposentada que há 10 anos trabalha com atividades de leitura com crianças carentes. Olha a linguagem. Aí vem a repórter, né? Dona Fátima, como foi que começou o trabalho com atividades de leitura com crianças carentes? Qual era a sua motivação inicial? Olha só, gente, da repórter ela ir diretamente para a pergunta, ela, né, deu uma boa noite, explicou o porquê iria entrevistar Dona Fátima, e depois ela foi para a pergunta. Dona Fátima, como foi que começou o trabalho com atividade de leitura com crianças carentes? Qual era a sua motivação inicial? Aí Dona Fátima responde: começou no terraço da minha casa. Eu gostava, sempre no final da tarde, de ler literaturas no terraço. Certo dia, passou um garoto, parou na minha porta e me pediu água. Parei minha leitura, larguei a literatura na cadeira e fui buscar água. Quando eu voltei, ele me pediu para ver o livro. Eu prontamente passei o livro para ele. Enquanto bebia água, ele folheava o livro, fazendo caras e bocas com cada ilustração que via. Perguntei se sabia ler. Ele disse que sabia um pouco, mas não tinha livro como este em casa. Perguntei se o queria. Ele ficou surpreso, mas aceitou o presente sem pestanejar. Uma semana depois, ele voltou e me chamou no mesmo lugar. Ficou fazendo perguntas sobre o livro que leu e começamos a conversar. Daí em diante ficamos amigos e ele passou a frequentar o terraço da minha casa para fazermos juntos a leitura dos livros. Ele foi chamando alguns amigos e aquela reunião foi tomando uma proporção imensa. Então eu fiquei pensando como poderia ajudar crianças que não tinham condições a ler. Foi então que consegui uma sala no espaço cultural da cidade, onde até hoje funcionam oficinas de leitura. Agora já tenho várias pessoas que me ajudam a levar o mundo de fantasia a esses pequenos. A minha motivação inicial foi Pedrinho, o garoto que me pediu água. Aí a repórter pergunta, né? O que aconteceu com a vida do Pedrinho e com a de outras crianças que iniciaram com a senhora esse trabalho com leitura? Aí a dona Fátima responde: Pedrinho era um menino muito carente, fazia a maior parte das refeições na escola, porque a família não tinha condições, catava latinhas para vender, para ajudar no sustento de casa e adorava ler. A vida dele se transformou, ele foi se aprimorando, tanto na leitura que chegou a escrever um livro infantil de poemas. Recebeu prêmios e tudo mais. Hoje, ele já tem 18 anos e ganhou uma bolsa numa faculdade importante aqui da cidade. Além dele, há outras histórias emocionantes. A leitura realmente transforma a gente, que coisa linda, né? Como a leitura mudou a vida desse garoto, né? O que teria sido de Pedrinho se não tivesse, né, encontrado Dona Fátima? Eu sempre digo, gente, que a leitura ela abre caminhos. Aqui está um exemplo. Aí a repórter pergunta: como a senhora se sente sendo responsável por essa transformação na vida dessas crianças? Aí ela respondeu: eu sinto orgulho, não de mim, mas deles. Só tenho a agradecer a Deus por essas conquistas. E porque não só eles aprendem comigo, mas também aprendo com cada um deles. Esse trabalho foi também para mim uma experiência de crescimento pessoal. Nada paga isso, gente. Eu até me emociono com uma história dessa, né? Porque eu acredito que todo professor ele tem realmente essa felicidade de fazer diferença na vida de um aluno ou de uma criança. Então, eu acredito que essa professora ela tem uma felicidade imensa de poder, né, ter ajudado o Pedrinho no encontro, né, com a leitura. Muito, muito lindo. Por isso que eu sempre digo, gente, a leitura é um ótimo caminho. Vamos ler, vamos estudar, vamos aprender.
lá na frente, vocês irão ser recompensados, certo? Aí diz assim, olha só, o que é a estrutura da entrevista? Manchete. O que é a manchete, Tiana? Consiste em uma frase de efeito sobre o assunto que será abordado na entrevista e que desperte a curiosidade do leitor. Ok. Aqui, olha aqui a manchete que foi. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, Fátima Garcia conta a experiência transformadora através da leitura. Então, a pessoa que lê a manchete, ela vai querer, né? Ela vai despertar no leitor o interesse pela entrevista. Então, eu fiquei super curiosa, né? Uma professora que ela conta a transformação que veio através da leitura. Então, me interessou demais. Então, estrutura manchete. Tem que ter algo que vá chamar o leitor para a leitura, para ler aquela entrevista. A apresentação consiste na descrição do entrevistado, sua experiência profissional, sua autoridade para falar sobre o assunto. É onde tem aqui. Boa noite, hoje é o Dia Nacional do Livro. Você viu que é a apresentação da entrevista. E, por final, as perguntas e respostas. As perguntas que foram feitas e as respostas. Então, você viu, é fácil a estrutura. Ela consiste em 3 coisas: manchete, apresentação, perguntas e respostas. Certo? Diz assim, geralmente, tanto o nome do entrevistado, do entrevistador, quanto do entrevistado, a partir da segunda pergunta, aparece abreviado. Observem aí no de vocês, que a primeira tinha, né? A primeira pergunta, Fátima Garcia, depois ficou só FG, aí depois da segunda pergunta a gente já pode abreviar, certo? Ó, repórter Cultura e Companhia, ela botou depois RCC, que significa, eles abreviaram, bem interessante. Ok, vamos agora responder a página 22. Se você prestou atenção, você irá responder tranquilamente. Então, página 22, quesito 1, diz assim: em sua opinião, então é uma coisa pessoal, porque uma professora aposentada foi convidada para dar entrevista a um programa de TV que está comemorando o Dia do Livro. E aí? Por causa de quê? Da transformação na vida das crianças através de quê? Através da leitura. Então, tudo a ver. Eu vou colocar aqui a minha resposta, mas é uma questão pessoal. Você pode desenvolver a sua resposta. Eu vou colocar aqui. Ela provavelmente foi convidada devido à sua experiência, com o ensino e as suas ações transformadoras de leitura. Certo? Eu coloquei assim, mas você pode sim desenvolver a sua. Eu coloquei, ela provavelmente foi convidada devido à sua experiência com o ensino e às suas ações transformadoras de leitura.
certo? Eu coloquei assim, vou deixar para vocês responderem. Vou sair um pouquinho da frente para vocês observarem. Pode responder igual de tia Ana ou vocês também podem desenvolver a de vocês. Ok? Vamos para a segunda questão, diz assim. Ela tem autoridade para falar sobre o assunto? Por quê? Claro que sim. A gente vai colocar sim, já que ela é especialista no assunto. Especialista no assunto. Claro que sim. Ela tem sim toda a experiência. Façam aí para a gente seguir para o quesito 3. No 3 é uma resposta totalmente pessoal que Tiana não irá colocar, vai deixar vocês responderem do jeitinho de vocês. No quesito 3, vou ler para vocês. Diz assim: você concorda com Dona Fátima quando ela diz que a leitura realmente transforma? Se sim, você vai justificar. Se não, você também vai justificar. Mas a gente sabe sim que a leitura ela transforma as vidas, certo? Como a vida de Pedrinho e de outras crianças, não é? Então você vai responder e vai justificar. No quesito 4, diz assim: pinte a cena que representa a atividade que Dona Fátima realiza com as crianças. Ela joga bola com as crianças, ela senta, e distribui livros e faz leituras com as crianças, ou ela dá comida às crianças, ou ela senta todo mundo no computador. Claro que é a imagem 2, ela lê livros, ela distribui livros, ela desperta a leitura, o interesse pela leitura. Então, você irá pintar a imagem 2, toda a imagem, certo? Tia Ana agora vai deixar para casa a página 23. Então, casa 2/8/2021, certo? A página 23, eu vou explicar, vocês vão dar continuidade. Diz assim: o que representam as abreviaturas RCC e FG? Eu já disse. Vocês observem que aí é o nome da entrevistadora e do entrevistado, no caso da entrevistada, certo? Copie abaixo a manchete da entrevista. Tem uma manchete aí. Vocês vão copiar. Lembrem-se, cuidado para vocês não confundirem manchete com a apresentação. Manchete ela está bem em cima, ok? O 7 diz: sublinhe no texto a apresentação da entrevista. Olha a apresentação, sublinha lá. Quando a repórter dá boa noite, vocês já sabem. No 8 diz assim: realize uma entrevista com um professor sobre um assunto de interesse da comunidade escolar e solicite a um adulto que a grave com um telefone celular. Depois transcreva a sua entrevista abaixo. A gente vai fazer um pouquinho diferente, tá bom? Como vocês estão, assistindo aula de casa, a gente vai fazer o seguinte: você vai escolher um adulto e vai fazer uma entrevista livre. Pode ser o que é que ele está achando da Covid, o que é que ele está achando do país, não sei, do transporte, da saúde, não sei. Você vai escolher um tema com um adulto. Não esqueça de você colocar a manchete, a apresentação, quem vai entrevistar e quem vai ser entrevistado, certo? Bota aí
uma pequena, você vê que o espaço não é muito grande, uma pequena entrevista de qualquer assunto, certo? Posso contar com vocês? Então, encerramos a nossa atividade no livro de produção de texto. Vocês irão pegar o caderno de português ou quem tem separado um caderno para produção de texto, mas não precisa, só se você tiver. Se não tiver, pode utilizar o caderno de língua portuguesa, certo? Vocês irão fazer um cabeçalho, escola, dinâmica, a data de hoje, 2/8/2021, aluno ou aluna, certo? Você irá colocar aqui, ó, quarto ano, se você é manhã, M, se você é tarde, T. Vai pular uma linha e vai colocar aí tarefa de produção, certo? Pula, vocês irão colocar aqui como título férias, certo? Irão pular uma linha e irão começar assim. O que mais gostei foi e daí vocês irão desenvolver o texto de vocês, certo? Deixa a tia melhorar aqui, ficou meio puxinho. Ok, título, férias, e vocês irão colocar. Vão iniciar assim. O que mais gostei foi, e daí vocês irão desenvolver o texto de vocês, tá bom, gente? Não esqueçam, início, Tiana começou com letra maiúscula e agora vocês irão desenvolver, tá bom? Vocês irão escrever, irão contar um pouco das férias de vocês, lembrem-se, tá? Tiana não colocou quantidade de linhas, tá? Vou deixar livre para vocês. Ah, tia, eu não fui para lugar nenhum. Isso é verdade, você não fez nada nas férias, não teve nada que você não gostou, tá bom? Então vocês irão escrever um pouco, não esqueçam de tirar foto e manda para mim, certo, meus amores? Eu desejo para vocês um ótimo dia, nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quarto ano.